Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. E o tema da nossa conversa vai ser a seca que está assolando lá a região do Nordeste. Qual é o panorama, senador? Como é que está a situação da seca lá no Nordeste? É um panorama de muita dificuldade. Nós temos aproximadamente 10 milhões de pessoas que estão sendo atingidas diretamente pelos efeitos da seca. Isso corresponde a mais de 1.300 municípios. Só no estado de Pernambuco são 1 milhão de pessoas que estão atingidas e nós estamos com a emergência declarada em 117 municípios. Portanto, é um quadro sombrio. Naturalmente que nós não encontramos situações como aquela que vivíamos anteriormente, dos flagelados a fazerem saques nas feiras e nos supermercados, porque ao longo dos anos os programas como Bolsa Família, programas sociais de redistribuição de renda, têm garantido a essa população, inclusive no período da seca, a garantia de poderem se alimentar. Pelo menos não precisam migrar para o sul. Não, e principalmente não temos mais aquele episódio dos saques que aconteciam nas feiras, nos supermercados. Há também a Bolsa Estiagem, que contribui também para que a população possa adquirir os alimentos e que haja a movimentação do comércio, o Garantia Safra também. E o importante é que o governo agora ampliou por mais 2 meses cada um desses 2 programas específicos. Mas, sem dúvida, a situação é muito difícil, especialmente porque, se não há a fome dos seres humanos, há a fome dos animais. Boa parte do rebanho nordestino já foi dizimada, literalmente dizimada, e o que nós precisamos hoje é um apoio emergencial para salvar o que resta do gado, o que resta dos rebanhos bovinos, caprinos e suínos. Senador, há muito tempo que essa questão da seca preocupa os governos, sucessivos governos. E muita coisa vem sendo feita. O senhor mesmo se referiu agora a esses programas sociais que, sem dúvida nenhuma, amenizam bastante a situação, especialmente do flagelado. Mas e esses programas de construção de cisternas, de açudes, quer dizer, eles têm sido pouco eficazes no combate objetivo à seca? Não, isso tem avançado. O grande problema é que essa seca, segundo dados do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, é a pior seca dos últimos 50 anos. Então, todas essas ações que foram desenvolvidas, especialmente ao longo do governo Lula e agora no governo Dilma, elas se mostraram insuficientes para enfrentar essa situação da estiagem. Ao mesmo tempo, nós temos projetos estruturadores que estão em execução, que, no entanto, não conseguiram chegar ao seu termo definitivo. É o caso da transposição do Rio São Francisco, juntamente com várias adutoras que estão sendo construídas para a região de Pernambuco, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, e que são obras que ainda não foram concluídas. Então, essa é a solução definitiva. Com a conclusão da transposição, nós vamos ter água suficiente não somente para consumo humano, mas para empreendimentos empresariais e para a garantia de atendimento ao gado e de atendimento à agricultura. Então, será realmente a solução definitiva. Em que pé está a obra? Nós temos muitos problemas. Aqui no Senado, inclusive, nós criamos uma comissão para acompanhar as obras do Rio São Francisco, uma comissão temporária, especial. Eu sou, inclusive, relator dessa comissão e nós vamos nos aprofundar nas razões pelas quais a obra tem andado tão lentamente. Existem problemas de ordem formal, licitações que foram feitas e os preços já não correspondem à realidade, precisaram ser refeitas, outras questões relativas à própria gestão dessas obras. Então, nós vamos nos aprofundar nisso e o nosso desejo, e sem dúvida é o desejo da nação brasileira, de que essas obras sejam destravadas, que elas possam ser concluídas o mais rapidamente possível e, com isso, nós eliminarmos os efeitos danosos da seca, porque a seca sempre haverá. Agora, os efeitos é que podem ser bastante minimizados. Como é que o senhor responde àquela crítica que a transposição de São Francisco provocou, especialmente no início, ainda na fase do projeto, de que seria uma obra que iria beneficiar principalmente os grandes
proprietários de terra, que não seria favorecer a massa realmente da população nordestina? Não, essa crítica não tem fundamento, né? Primeiro porque as grandes obras que compõem essa transposição são adutoras cujo objetivo principal é atender à demanda das pessoas, a água para o consumo humano, ou no máximo para a agricultura familiar. Então nós temos aí a adutora do Pajeú, temos a adutora do Oeste, temos a adutora do Agreste, várias dessas pegando Pernambuco e Paraíba, e que são obras cujo objetivo principal é o atendimento ao abastecimento humano. E também há uma preocupação de que aquelas áreas que margeiam o canal, elas possam ser disponibilizadas para a agricultura familiar. De modo que eu não vejo como haja um privilégio aos grandes produtores ou aos grandes latifundiários. O objetivo da transposição é beneficiar a população como um todo. E os programas de construção de cisternas, uma forma de descentralizar e garantir a sobrevivência ali no local, também tem sido feito? Sim, isso tem sido feito de forma muito intensa. Eu não sei se já foi atingido o número de 1 milhão de cisternas na região do Nordeste, mas acredito que devamos estar próximos a isso. Inclusive com a diversificação do tipo de abordagem dessa questão. Nós temos tanto aquelas cisternas que são construídas em alvenaria, não é, que já são num número bastante expressivo, e agora as cisternas que são feitas de PVC e que são muito fáceis de serem implantadas, e que também houve uma difusão muito grande, especialmente do ano passado para cá. Eu acho que essa situação também está equacionada. O que nós precisamos é acelerar a obtenção dessas metas e, ao mesmo tempo, entender que a cisterna é também uma medida ainda paliativa. O importante é nós fazermos a água chegar na casa das pessoas, chegar nas áreas onde há agricultura e pecuária. Há alguma medida nessa emergência que o senhor, alguma medida extraordinária que o senhor ainda defenda? Veja, eu acho que o governo Dilma Rousseff, ele atendeu aquela expectativa dos nordestinos. Inclusive, recentemente, na Bahia, na reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, ela anunciou um investimento de 1 bilhão e 800 milhões de reais em obras estruturadoras para o enfrentamento à seca. São adutoras, são açudes, é a recuperação de poços artesianos, é a abertura de novos poços, é a aquisição de dessalinizadores. Ela anunciou também que não há limite para a contratação de carros-pipa para atender a esse problema emergencial. Se comprometeu também em garantir os alimentos necessários para a preservação do que ainda resta do rebanho do Nordeste, não é? Então, eu acredito que as medidas estão tomadas. O que nós temos que enfrentar agora é a burocracia, não é? E também o que ainda acontece é a tentativa de manipulação política desses recursos que ainda ocorrem no nosso país, lamentavelmente. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, sobre a seca que assola o Nordeste. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo através do Alô Senado, no número 0800 61 2211, ou através do nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento.